Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado nós vamos falar sobre o meio atacante Luiz Fernando, que está próximo de ser anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo jogador do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na noite de ontem o jornalista Vincenzo Dalicani, do portal Threads e canal Threads TV aqui no YouTube, trouxe a informação de que o meio atacante Luiz Fernando, destaque do Atlético Goianiense na última edição do Campeonato Brasileiro, está de contrato fechado para defender o Atlético Paranaense a partir de 2025. E muito embora o Furacão não tenha anunciado oficialmente a contratação do jogador, conversando com algumas pessoas e setoristas que acompanham o dia a dia do clube nos bastidores, as informações que eu recebi me deixam bastante tranquilo para poder postar essa análise sem correr o risco de essa negociação não se concretizar. E como então devemos ter realmente a contratação do Luiz Fernando, ela deve ser anunciada aí muito em breve, vamos falar desse jogador, é um meio atacante ou atacante de 28 anos de idade, 1,78 m de altura, formado pelas categorias de base do próprio Atlético Goianiense, onde ele se destacou. Defendeu também as cores de Grêmio e Botafogo antes de retornar ao clube da cidade de Goiânia na metade da temporada 2022. Nessa temporada, em 2024, ele teve aí um dos seus grandes anos na carreira. Entre jogos de Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele disputou 53 partidas, sendo 51 delas como titular, acumulou 4.454 minutos, com 26 participações diretas em gols, sendo 21 gols e 5 assistências, ou seja, 171,3 minutos para participar diretamente da marcação de um gol, ou seja, a cada menos de 2 partidas, são números excelentes. E uma situação que me chama bastante atenção é a disponibilidade do jogador, porque das 60 partidas do Atlético Goianiense na temporada, ele esteve em campo em 53, sendo que ele esteve suspenso por cartões amarelos 2 vezes, por cartão vermelho uma única vez e desfalcou o Atlético Goianiense por questões físicas também uma única vez. Ou seja, um jogador que tende a estar disponível o tempo todo. Além disso, nas últimas temporadas, ao longo da carreira, ele também não acumula um grande histórico de lesões. E para um Atlético Paranaense que tem sofrido tanto com problemas físicos nas últimas temporadas, poder contar com um jogador que tende a estar disponível o tempo todo deve ser realmente um grande alívio, um bom acréscimo para a comissão técnica que vai encabeçar a reconstrução do clube, seja ela quem for. A gente ainda não sabe quem é que vai comandar o Furacão a partir da próxima temporada. Fazendo um recorte de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que eu gosto de fazer aqui no canal, descartando números de campeonatos estaduais, a gente teve o jogador disputando 37 partidas, sendo 36 delas como titular, acumulando 3.117 minutos, sendo que dessas 37 partidas, dessas 37 partidas, ele atuou majoritariamente como atacante pelo lado esquerdo do ataque. Luiz Fernando é um atacante destro, que joga com o pé invertido, buscando a região interior do campo para poder finalizar ou dar um passe para um companheiro melhor colocado. Na última temporada, a maior parte das participações em gol do jogador foram marcando gols, ou seja, ele foi mais agressivo em direção aí a meta adversária, até pela falta de companheiros de maior qualidade no elenco do Atlético Goianiense, né? Então foram 21 atuações pelo lado esquerdo do campo, 6 atuações como meio atacante, 2 pelo lado direito e até em uma ocasião ele participou como centroavante de uma partida. Então um jogador que é bastante versátil, que pode ser útil também dessa maneira. O técnico pode mudar a forma de jogar sem precisar substituir, né, trocando o Luiz Fernando de lado ou de posição, trazendo para dentro, jogando para fora, invertendo o jogador de lado. É uma mais-valia, digamos assim, importante que você tenha dentro de campo um jogador capaz de fazer várias funções. Nessas competições em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, foram 12 participações diretas em gols, 10 gols, 2 assistências, uma participação a cada 257,7 minutos. Ou seja, mesmo fazendo parte de um elenco limitado tecnicamente e que acabou rebaixado com algumas partidas de antecedência, como foi o caso do elenco do Atlético Goianiense, foi um jogador que a cada 3 partidas conseguiu uma participação direta em gol, que não é um número nem um pouco ruim, muito pelo contrário, tá? Falando de números um pouquinho mais específicos aí de Campeonato Brasileiro, foram 2,1 finalizações por partida, então um jogador que procura bastante finalizar contra o gol adversário, um extremo, né, um ponto, um atacante de lado, mais agressivo em relação ao gol que tem faltado para o Atlético nas últimas temporadas, onde Canóbio, Coelho são jogadores de um perfil mais trabalhador aí, com
mais características de construção de linha de fundo e menos de marcação de gols, né? Inclusive o Canóbio tem uma deficiência que se tornou quase que um meme entre os torcedores em relação à sua capacidade de definir jogadas. Então, um jogador que chega para trazer alguma coisa nova para o elenco. Em termos de construção, 39 ações com bola por partido, que não é um número alto, não é um número alto, mas também não é um número baixo, considerando que o Atlético Goianiense não estava entre os clubes da competição que mais passavam tempo com a bola. Foram 8 aliás, não concedeu assistências no Campeonato Brasileiro, né? Um passe decisivo por partida, para quem não acompanha aqui o canal há tanto tempo, passe decisivo é um passe que gera finalização. 18 passes completos por partida, com um índice de acerto de 76%, o que representa aí 23,7 passes tentados por jogo, com 18 sendo certos. E 0,9 dribles completos por partida com índice de acerto de 39%. Para um jogador que precisou forçar tanto o jogo, para um jogador que era uma reserva técnica muito importante de um Atlético Goianiense, que tentava contra-atacar, né, para alguém que teve que jogar tanto individualmente, os números não são ruins, tá? Eles não são absurdamente bons, mas não são ruins. Em termos de ocupação de espaço, um jogador que volta para fechar a linha, não é um ponta preguiçoso, muito pelo contrário, tende a ocupar bem a região do campo que fica destinada a ele aí na recomposição. 4,2 bolas recuperadas por partida, 4,1 duelos físicos vencidos por partida, com uma taxa de sucesso de 43%, sendo que desses 4,1 duelos vencidos, 3,2 por baixo. Não é um jogador de um perfil de jogo aéreo muito contundente, muito pelo contrário, é um jogador de duelo físico, mas pelo chão, com a bola no chão. Não é um grande cabeceador, digamos assim, acho que foi o único gol marcado de cabeça no Brasileirão, por exemplo. Então, gente, traçando aí um perfil mais amplo do jogador, o que eu acho dessa contratação? É um jogador que veio de um clube rebaixado. Para mim isso é uma informação que não tem nenhuma relevância. Para mim o importante é o futebol que ele joga ou deixa de jogar. E em 2024 especificamente, é um jogador que conseguiu números importantes mesmo estando num clube que acabou sendo rebaixado, repito, com uma certa antecedência no Campeonato Brasileiro. É um jogador que eu acompanho desde o início da carreira no Atlético Goianiense, sempre gostei dele antes dele ir para o Botafogo, por exemplo. Sei que ele teve altos e baixos tanto no Rio de Janeiro quanto em Porto Alegre, mas que conseguiu se reencontrar em 2023 e principalmente em 2024, onde ele acumulou os melhores números da carreira. Na Série B, ele tende a sobrar. Tende a ser, inclusive, um dos destaques do Atlético Paranaense na competição, especialmente se a tendência de que o Atlético se desfaça dos seus principais jogadores para uma reformulação de elenco visando a Série B no próximo ano realmente aconteça. Agora, falando em 2026, 2027, eu não sei se é um jogador com uma capacidade, um teto técnico capaz de fazer frente àquilo que se espera do Atlético Paranaense. Eu sempre tenho dito aqui que o Atlético tem que sempre se mirar um clube de meio de tabela para cima, um clube que brigue por Libertadores, um clube que vá até as fases finais de competições. Eu não sei se o Luiz Fernando, que terá aí 29 para 30 anos, né, em 2026, ele terá a capacidade de ser titular de um Atlético que queira ser protagonista. Agora, se o Atlético conseguir fazer uma transição, né, contratar bons jogadores para tomar naturalmente esse espaço dele e convertê-lo num jogador de banco de reservas, eu acredito que mesmo na Série A ele possa ser uma opção sim importante, porque traz aí uma série de elementos que o atual elenco, por exemplo, não tem, que no caso aí seria definição em gol. Então uma contratação que no contexto geral, gente, não me desagrada, pelo contrário, eu acho que sim, tem tudo para funcionar muito bem, especialmente em 2025, mas também nos próximos anos. E quero saber também a opinião de vocês, claro. Gostaram da contratação do Luiz Fernando? Não gostaram? O que vocês acham desse jogador? Vai ser útil? Não vai ser útil? Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você se inscreva no canal Palavra do Atleticano, deixe o seu like, isso ajuda muito o YouTube a espalhar o vídeo aí pelas redes sociais, né? Aliás, pela timeline do pessoal que vai acessar o site. Compartilhe com o em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense provavelmente na segunda-feira aqui no canal Palavra do Atleticano, a não ser que alguma coisa muito urgente aconteça antes. Aí a gente volta aí em plantão extraordinário para comentar o que quer que tenha acontecido. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!